sou humano e, portanto, nada do que é humano me é estranho. Assim falava o poeta e dramaturgo romano Terêncio, e assim falo eu, Flávio Ricardo Vassoler, escritor, professor, youtuber e nômade, fiel como os pássaros migratórios. E hoje, em mais uma resenha de filme aqui no meu canal do YouTube, Flávio Ricardo Vassoler, eu trago para vocês uma discussão a respeito de uma das grandes obras do cinema, Tempos Modernos, obra-prima do cineasta inglês Charlie Chaplin, de 1936. Olha, pessoal, dando início aqui a mais essa resenha de filme, eu quero dizer que Tempos Modernos traz um gosto amargo para todas e todos nós. E eu vou explicar por quê. Esse filme, feito há quase um século, traz à tona situações excruciantes da crise do capitalismo que então se instalara. Vocês vão se lembrar de que em 1929 o capitalismo quase veio abaixo, naquela que ficou conhecida como a quebra da Bolsa de Nova York, numa quinta-feira terrível ali. E as consequências funestas para os trabalhadores e trabalhadoras ao redor do mundo, ou pior, para os desempregados e desempregadas ao redor do mundo, se fizeram sentir. Ainda assim, é importante dizer que em 1917 eclodira a Revolução Russa. Os comunistas, em outubro de 1917, haviam tomado o poder e depois de uma longa e sangrenta guerra civil, haviam formado a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. O que dá uma dimensão importante para nós situarmos aqui tempos modernos. A dimensão de que, de um lado, havia uma expectativa de revolução social espraiada a partir da União Soviética para o restante do mundo, com partidos comunistas e sindicatos, partidos operários organizados ao redor do mundo. De outro, o capitalismo tentava oferecer soluções para que o comunismo não se tornasse apenas, digamos, um espectro a rondar a Europa, como falavam Marx e Engels no Manifesto Comunista, mas que ele pudesse ser contido. Assim, quando nós entendemos os dilemas da personagem Carlitos, um operário numa fábrica ali, e a gente já vai falar sobre a linha de produção fordista, a gente entende que a luta de classes entre capital e trabalho, entre burguesia, donos dos meios de produção, e trabalhadores e trabalhadoras, estava se acirrando naquele contexto pós-Revolução Russa e pós-crise quase terminal do capitalismo em 1929. É assim que a gente chega a esse específico contexto em que Charlie Chaplin, ele próprio diretor e também personagem de seu filme, protagonista, em que Chaplin ali é um operário, Carlitos é um operário de uma fábrica. E aí, pessoal, há uma dimensão muito distinta do que acontece hoje no nosso capitalismo. Naquele momento, nós estamos no pós-segunda revolução industrial. A revolução da energia elétrica, a revolução que trouxe à tona a linha de produção fordista. O que é isso, pessoal? Aquela famosa linha de produção em que o tempo de produção das mercadorias e originalmente dos veículos, a partir do Henry Ford, da sua fábrica de produção que existe, a montadora que existe até hoje, né? O tempo de produção de determinada mercadoria, no caso um veículo, era minimizado e a produção era maximizada com a dimensão de que, ao longo da esteira de produção, da linha de produção, cada trabalhador e cada trabalhadora só realizaria um movimento específico, maximizando ali o seu potencial de produção e minimizando o tempo. Aí a gente começa a falar sobre lesões por esforços repetitivos, LER. A gente começa a falar sobre essa dimensão radical de alienação do trabalho. Quem é, em sã consciência, que se identifica com um trabalho
que só se apresenta para o trabalhador e para a trabalhadora como uma fração, sem a totalidade mesma do produto, da mercadoria, e que na verdade envolve durante horas e horas sequenciais a repetição ad nauseam ali, até a náusea de um determinado movimento. Então na verdade, uma questão infernal para os trabalhadores e trabalhadoras que ao longo do século XX lutaram no bojo ali das conquistas, das revoluções socialistas e das tentativas de arrancar direitos sociais e trabalhistas dos donos de produção por meio do Estado, por meio do reconhecimento legal, essa condição de ter uma jornada de trabalho determinada, com horário de almoço, com seguro-saúde, com férias, 13º, todos esses direitos que vêm sendo radicalmente ceifados pelo atual momento do capitalismo. Então, quando a gente olha, eu quero dizer a vocês, para tempos modernos, a partir do nosso ponto de visão contemporâneo, o gosto amargo se impõe. Por quê? Eu digo a vocês, eu sou filho de operários da cidade de São Bernardo do Campo. Meus pais saíram de regiões interioranas do Brasil, minha mãe e minha avó do interior de São Paulo, o meu pai do norte do Paraná, e foram até a região do Grande ABC, mais especificamente para minha eterna São Bernardo do Campo, para procurar empregos ali nas fábricas que se estabeleciam, nomeadamente meu pai, em uma montadora internacional de veículos que se estabeleceu ali em São Bernardo do Campo. E por mais que o trabalho não lhes desse vinculação, eles puderam ficar naquele momento de estabelecimento histórico do capitalismo, em que as grandes montadoras mandavam seus parques industriais para o terceiro mundo, nomeadamente aí para o Brasil, para justamente aproveitar a situação de pagamento de salários mais baixos, sindicatos menos organizados, do que em comparação, por exemplo, com os centros do capitalismo, vale frisar, aqui na Europa ou nos Estados Unidos. Isso possibilitou, no momento em que o capitalismo absorvia mão de obra em massa, que trabalhadores e trabalhadoras ficassem por 20, 30 anos em suas respectivas empresas, que fosse formado no bojo da luta de classes, das lutas operárias, trabalhistas, para o angariamento de direito, a formação de um sistema de saúde pública, a formação de um sistema de previdência social, na medida em que o capitalismo empregava as gerações mais jovens, e essas gerações tinham um recolhimento de imposto de renda nos seus salários para custearem as gerações mais antigas. Tudo isso, como vocês podem saber, vem sendo ceifado pelo neoliberalismo, pelo capitalismo na sua atual fase, no bojo da quarta revolução industrial. Por quê? Porque a quarta revolução industrial, a revolução que vem depois ali da automação, da microeletrônica, do emprego de microprocessadores, computadores, é a revolução da inteligência artificial, que vem substituindo em massa uma série de empregos, e não apenas os menos qualificados. De tal maneira que já não há garantia para o emprego em massa de milhões, para não dizer bilhões de pessoas na esteira de produção do capitalismo. Por isso, quando nós assistimos a tempos modernos, quando nós vemos Carlitos sendo explorado, daquela cena famosíssima, quando ele está ali na sua linha de produção, apertando o parafuso, digamos, com uma chave de fenda, um alicate, sei lá o que ele tem em mãos, o dono da empresa vai até a linha de produção, o dono da empresa receber a visita de um camarada lá que queria vender uma engenhoca, uma máquina para que o trabalhador não precisasse ter um horário específico de almoço, e enquanto era alimentado pela máquina, poderia continuar a perfazer suas atividades. Ou seja, uma hiperexploração na linha de produção. Quando nós nos lembramos dessa cena famosíssima de tempos modernos e pensamos justamente na hiperexploração de então, é possível sentir um gosto amargo de nostalgia do ruim em face do pior atual. Por quê? Porque hoje, esse trabalho de 20 anos, 30 anos, da minha avó, da minha mãe e do meu pai, dos pais de muitas e muitos de vocês, já não vai acontecer mais. Essa dimensão de que havia a aposentadoria,
de que havia a possibilidade de as pessoas terem um descanso remunerado para serem, digamos, agraciadas pela sociedade para a qual essas pessoas dignas, trabalhadoras, tanto contribuíram, ela foi rompida. Agora se fala nessa destruição da Previdência Social, se fala na dimensão de que o trabalhador e a trabalhadora devem contribuir para a própria aposentadoria. Mas, se os empregos estão acabando, se nós estamos passando da condição de proletários e proletárias para a condição de precários e precárias, para a condição de fracionamento, uberização do trabalho, como é que nós temos garantia de que poderemos, mês a mês, sem saber quanto ganhamos, contribuir para a nossa aposentadoria, que vai rumando da aposentadoria pública para a aposentadoria privada? Isso já não está garantido. Então, quando nós, na sociedade de um risco objetivo, de um medo, de uma insegurança, que vai se revertendo em doenças psíquicas, em somatizações psicológicas, em traumas, em medos em face do futuro, quando a gente se lembra dos tempos modernos, a gente se sente nostálgico, mesmo que esses tempos não fossem emancipados, em face dos tempos hipermodernos, neoliberais da contemporaneidade. Então, quando a gente acompanha a saga de Carlitos, dá um gosto de dor, dá uma sensação ali de aflição, por nós percebermos as conquistas que, desde mais uma crise do capitalismo em 2008, que não acabou até agora, as conquistas que foram sendo revogadas. Pois muito bem, Carlitos, essa personagem formidável de Charlie Chaplin em tempos modernos, não para no emprego. Né? Ele tem o apelido ali de nobre preguiçoso ao longo da história do cinema, mas a questão é que não se trata apenas de uma preguiça subjetiva. Carlitos está em busca da felicidade, e esse é um mote fundamental nos filmes de Charlie Chaplin, um mote fundamental para as nossas vidas. Eu me lembro com muita saudade, com uma saudade eterna dos meus pais, que infelizmente já não estão aqui com a minha família, quando minha mãe e meu pai falavam: olha, busca pela felicidade é algo simples. A tentativa de ter uma casa para morar, eventualmente um carrinho, naquela época em que os sistemas de transporte eram mais facultativos, ou não havia a mesma dimensão dos Uberes, casar, ter um filho, e mesmo isso hoje, mesmo esse planejamento, mesmo essa organização da vida, enfrenta essa fratura do capitalismo atual. E o que o Carlitos vai fazer vai ser passar de um trabalho a outro, mostrando como ele, como trabalhador, vai sendo aprisionado, vigiado, violentado pela polícia, a serviço dos donos da sociedade, dos donos dos meios de produção. Carlitos cai em cada roubada, gente. Ele, por exemplo, está ali protestando porque foi mandado embora, na verdade sozinho, triste. Aí quando ele se vê engolfado no meio de uma manifestação, sem que ele de fato tenha querido participar, a polícia o toma como líder e ele é preso. Carlitos conhece uma mocinha, pobre como ele, que havia perdido os pais, que havia se tornado órfã e que está tentando sobreviver. Com ela, Carlitos vai estabelecer uma relação, ou uma relação fraturada, mas idílica, de marido e mulher que tentam sobreviver. Mas sobreviver como em face da fome? Sobreviver como? Com essa dificuldade objetiva de realizar a vida. Eles encontram um casebre todo destruído, na periferia ali da cidade, onde estão morando, onde tentam sobreviver, e fazem às vezes ali de marido e mulher, quem cozinha, quem ajuda, fazem ali, tentam ser felizes, mas objetivamente a pobreza, o desemprego se impõem. Então, tempos modernos, com essa discussão, com essa crítica social lancinante a respeito da alienação, com essa dimensão de que então a classe trabalhadora organizada lutava pelos seus direitos, lutava pela dimensão por participar efetivamente da riqueza social, que por ela sempre foi produzida e passava a ser apropriada por um grupo restrito de proprietários dos meios de produção. É nesse sentido que Tempos Modernos é um filme inserido naquele momento histórico pré-Segunda Guerra Mundial. Vamos nos lembrar de que
Em 3 anos depois do lançamento de Tempos Modernos, explode o horror da Segunda Guerra Mundial aqui na Europa, conflito que se alasta como uma centelha que vai incendiando o mundo inteiro. Vai envolver os Estados Unidos e vai envolver inclusive o nosso Brasil, que manda ao fim da guerra ali os pracinhas para combaterem na Itália. Então é importante que nós tenhamos a dimensão de que Tempos Modernos de Charlie Chaplin, de que o Carlitos não é apenas um desempregado subjetivo. Aliás, é isso muitas vezes que o capitalismo quer trazer para as pessoas. Se você não consegue um emprego, se você não consegue trabalhar, o capitalismo, o neoliberalismo, sua indústria fortíssima de propaganda diz, o problema é seu. Você não é suficientemente proativo ou proativo. Isso eu quero dizer a vocês, é um assinte. É um crime contra a nossa saúde psíquica, contra a nossa moralidade, contra a dimensão de que o que nós queremos, em geral, é uma vida pacata, uma vida de simplicidade, uma vida ali de uma alegria que possa ser partilhada com as pessoas que nós amamos. Quais são as pessoas que, em sã consciência, gostariam de ficar vivendo a cada momento o ímpeto de competitividade, ter que se mostrar forte, saudável, esguio, disposto a cada momento? Isso é uma patologia. E Tempos Modernos, com essa dimensão do Carlitos, de adaptar o seu talento, de tentar ali maneiras efetivas para viver e ser feliz ao lado daquela mocinha que é órfã, e que com ele tenta estabelecer a vida, esse ímpeto de esperança, essa tentativa de seguir adiante, isso que está muito difícil para todas e todos nós nesse momento da história, nesse momento do capitalismo, é algo que o Chaplin traz em seus filmes. Se essa mensagem de expectativa, de esperança, de um seguir adiante, fica cada vez mais difícil, se nós vemos aí movimentos autoritários, a vaga autoritária de há pouco menos de um século, vindo à tona com força, agora sem uma classe trabalhadora organizada, sem o emprego em massa das pessoas, dos homens e mulheres pelo capitalismo, com o desmantelamento dos direitos trabalhistas e dos sindicatos, sem uma antítese, ao menos em termos nominais progressistas. A gente pode falar das várias contradições que havia na antiga União Soviética, mas era importante dizer que se falava não como trabalhadores, porque os mandatários, se um dia foram operários, deixaram de sê-lo, se transformando em manda-chuvas do Partido Comunista da União Soviética, mas ainda assim se falava em nome de trabalhadores e trabalhadoras, pela causa da emancipação dos povos. Se isso acabou há 30 anos, nós estamos em 2021, e a União Soviética entra em colapso em 1991, até hoje a causa emancipatória se sente órfã, se sente completamente desguarnecida dessa dimensão de questionamento radical do capitalismo. Então é assim que eu quero trazer para vocês essas reflexões sociológicas, históricas, políticas, na esteira de Tempos Modernos de Charlie Chaplin, para que nós pensemos o filme tanto no seu específico momento histórico, como para trazermos o Carlitos para a nossa época. Carlitos, então, que tinha ali, digamos, uma alergia salutar àquele trabalho alienado e massacrante, hoje, na verdade, sequer poderia ser esmagado em uma linha de produção. Essa dimensão de que fica à espera de um trabalho, de um bico facultativo, trabalho um pouco aqui, outro ali. Assistam ao filme que ainda será resenhado aqui no meu canal do YouTube, Daniel Blake, do grande cineasta inglês Ken Loach, e vejam essas discussões a respeito da atualização de tempos modernos para tempos hipermodernos, fraturados e de insegurança objetiva, crônica e estrutural em relação não só ao futuro, mas também ao presente. Pessoal, essa foi a resenha sobre o filme Tempos Modernos, do grande cineasta inglês Charlie Chaplin. Se vocês gostaram de mais essa resenha de filme aqui do meu canal do YouTube, deem um like no vídeo, curtam o vídeo, disseminem esse vídeo pelas redes sociais, para que nós possamos chegar cada vez mais e mais pessoas. Se você está chegando ao canal pela primeira vez, seja muito bem-vindo e bem-vindo. Eu peço que você se inscreva aqui no canal,
toque a sinetinha para poder receber as notificações e deixa aqui embaixo desse vídeo o seu comentário para que nós possamos conversar. E mais, aqui embaixo desse vídeo você vai encontrar uma tecla chamada Seja Membro. Se você gosta aqui das atividades desse meu canal do YouTube, Flávio Ricardo Vassoler, considere a possibilidade de clicar na tecla Seja Membro e se tornar um membro ou uma membro humanista desse meu canal, segundo sua situação financeira, para apoiar esse meu projeto de universidade aberta no YouTube. Então é isso, pessoal. Eu sempre deixo o convite para vocês assistirem às resenhas de filmes aqui do meu canal do YouTube, que acontecem todos os sábados às 10 horas da manhã, horário de Brasília. Então até a próxima resenha de filme, pessoal, e tchau, tchau!